Boa tarde, 15 horas e 2 minutos. Muito obrigada a você que está conosco aqui no Via Paulista, diretamente aqui da Avenida Paulista, 740M, a nossa Rádio Trianon. Você que também nos acompanha no www.radiotrianon.com.br. Você que está em Santos 810, na Universal. E também que vai nos acompanhar pela live. Muitas vezes cai aqui o nosso sinal no Via Paulista, por conta de estarmos aqui num ambiente fechado e, você sabe, hoje eu vi uma matéria falando justamente que o poder público, instalando os mecanismos de facilitação da maneira como os jovens precisam agora ter no cotidiano das escolas, passa agora por um problema, porque o nosso Wi-Fi é fraco. Tem o equipamento, tem muitas empresas até com contratos, com faculdades e também com o poder público, governo do estado, prefeitura. Chega o equipamento e o equipamento não tem eficácia porque a internet cai. É complicado, muito complicado. Porque quando você vai pensar em Anatel, você vai pensar em qualquer outro órgão regulatório, a gente pensa que o investimento que será feito em todos os segmentos é para que tenhamos mais qualidade, principalmente no ensino, principalmente para os nossos jovens hoje, que as plataformas e tudo que tem de aparelhamento para o conhecimento está anos-luz na frente do que a gente imagina no nosso cotidiano. Em outras escolas também, fora aqui do contexto do território nacional. A gente está falando de São Paulo. Imagina só fora daqui. E quando a gente tem o triste quadro que nós tivemos no dia de ontem, mais uma vez, em menos de um ano, um xerox do que é a representatividade dos nossos governantes, de duas uma, né? Aliás, de duas. Eu me sinto muito envergonhada. Muitíssimo envergonhada. Mesmo porque o vice sempre foi o mesmo, até onde eu entendo, há 4 anos. E se nós não tivermos e aproveitarmos a oportunidade e a coragem de entrarmos num partido político, você que já tem um engajamento social, já tem uma base de trabalho comunitário, ou no seu grupo de trabalho, ou qualquer coisa, sei lá, e se dispuser de também sair candidato por uma causa, não tem absolutamente como mudar esse quadro. Não tem. Então, é a hora da verdade nossa mesmo. Ou nós colocaremos pessoas que possam nos representar definitivamente, e você que está nos ouvindo pode ser essa pessoa. Certamente você tem qualidade e competência e terá muitas pessoas que estarão com você nessa luta, porque não tem outra maneira, nem outro sentido. Hoje eu tenho grata satisfação de receber novamente o filósofo Samuel Sabino, que está aqui conosco nos nossos estúdios, e que está também com ele uma amiga, né, de jornada de conhecimento, mestranda também, a psicóloga e enfermeira Ana Maria Mendes. E eu já começo com a Ana Maria, porque as mulheres estão na frente do programa. Tudo bem, Ana Maria? Oi. Seja bem-vinda. Você vai falar no microfone, linda. Tá. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. E vamos participar, né? Falar um pouquinho, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui para você. Falar um pouquinho desse momento ontem que foi lastimável, né? Nós passarmos a ter a obrigatoriedade de assistir novamente aquele episódio lamentável, né, do comportamento dos nossos representantes, do que representa no frigir dos ovos, né, o poder, né, a gente está dando de cara com isso, né, a postura dessas pessoas que nos representam e, na verdade, representam a manter-se no status quo que eles estão, né, porque está difícil eles largarem mesmo. Sim. A atitude da pessoa fala muito, né? Os nossos políticos, a nossa sociedade vive muito na observação, né? O tempo inteiro. O que ele faz é condizente com aquilo que nós
brasileiros esperamos? Será que é assim? Então, nós estamos sempre nesse momento de esperar e, ao mesmo tempo, agir. Então, nós sofremos muito diante do comportamento dos nossos políticos. Sem dúvida. Samuel, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. E realmente acho que toda a população fica impactada, né, com as cenas que a gente vê, todo mundo se tapeando mesmo, né? Porque chegou de tudo, né? Nós já tivemos uma outra situação do pessoal mandando vir marmita, apagar a luz do Congresso, ninguém sai da mesa. Então a gente tem assistido algumas coisas assim lastimáveis mesmo, né? Sim. Engraçado que essa nossa fala, essa nossa reclamação está relacionado a um discurso de responsabilidade. E aí se torna uma questão óbvia que nós estamos discutindo a responsabilidade daqueles que realmente nos representam e que realmente têm o poder efetivo de fazer, os nossos políticos. E aí, por exemplo, ontem, quando você vê uma situação daquela, você fica em dúvida. Até que ponto a responsabilidade dele coincide ou tem simetria com a sociedade? Só que eu gostaria de fazer uma provocação. E se nós tirássemos, durante alguns segundos, o foco, o discurso da responsabilidade dos políticos e colocasse a responsabilidade à sociedade? Aí nós começaríamos a entender que o cenário não diz respeito só aos políticos, mas diz respeito ao todo o resto da sociedade, que coloca eles lá, ou que mantém eles lá. Então, agora há pouco a gente estava comentando, antes de começar o programa, da problemática do discurso ideológico. O discurso ideológico é aquele que coloca certos ideais na frente da realidade num todo e distorce. E aí, alguns pressupostos que é importante. Qual é verdadeiramente o fim último? A felicidade. E no que diz respeito à felicidade, nós encontramos o discurso da dignidade. Então, por exemplo, se ontem eu coloquei um político que disse que assumiria a responsabilidade de garantir minimamente a felicidade, ou seja, a dignidade de um grupo da sociedade, ou vários grupos, ou a sociedade no todo, e na prática, efetivamente, ele não faz isso, não se permita meramente ao discurso ideológico, psicológico, de manter o time A. Uma vez que a pessoa não correspondeu responsavelmente, pare com o discurso ideológico. Não importa se no passado ele fez coisas boas, ou ele prometeu. Ele não cumpriu com a responsabilidade. Ele tem que estar fora do jogo. E aí, quando a gente começar a entender psicologicamente esse movimento intelectual que todos nós temos, a nossa intolerância começa a aumentar em relação aos velhos intolerantes. Então, você disse assim, olha, precisamos de sangue novo, né? Precisamos de pessoas que venham e representem. Se essas pessoas novas entrarem com esse mesmo perfil de não assumir a responsabilidade ou parar com o discurso ideológico e pensar a felicidade da população, não vai mudar. Em nenhum momento da face da Terra isso vai mudar. É uma questão de evolução espiritual de todos, de se desprender da questão egocêntrica. Mas Samuel, a gente tem que tentar, né? Sim. A tentativa é, pelo menos, mudar a questão dos pares ali, né? Porque eles não são pares, né? Eles são bandos, né? Sim. É uma coisa, você vê que eles são tão fortes que o placar ontem foi justíssimo. Então, eles sabiam exatamente quem vinha, quem não vinha e quem não precisaria vir para não se expor. Porque lá na frente, eles vão precisar desse povo para uma outra situação. Então, quer dizer, eles se protegem de uma forma que a gente fica aqui, de alguma maneira, aguardando o resultado, mas esses resultados, eles já estão contabilizados, já está tudo muito bem certo. E certamente quem também está dizendo, não, tira, está querendo que fique, porque quanto mais ele ficar, pior será para a imagem desse governo. Então, é tudo muito... É muito cartas marcadas no segundo, terceiro ato, né? Que a gente sabe que eles estão pensando já, nem para as próximas eleições, para outra ainda, para outra que virá daqui 4, 5 anos, que foi esse projeto desastroso que a gente está vivendo ainda, ele, né? Porque nós estamos falando de um vice de uma que já caiu fora. Então,
Mas, independente disso, porque cada pessoa vê essa situação de uma maneira, e nós vivemos uma democracia, e isso está corretíssimo, é o que eu estou querendo dizer amanhã. E amanhã? E como é que fica? Que é como eu só vejo isso. Amanhã, hoje, por exemplo, que amanhã, que seria hoje para mim, é vergonha. Palavra, vergonha. Ponto. Ponto. Segundo ponto, o que fazer? Vamos mudar, é mudar todo mundo, não tem muito o que fazer, porque agora é pensando, agora parar tudo de novo, porque nós já estamos entrando nas próximas eleições, né? Do que será feito para mascarar para as próximas eleições. Então a gente fica nessa patinando um país dessa potência. Vocês sabem, eu vou só falar um minutinho. Ontem eu dei uma matéria no Portugal Dentro de Nós, que tem um valor específico que será gasto em um complexo hospitalar em Lisboa, que tem um montante de 550 milhões aí de euros, 1.000 euros. Não sei exatamente a cifra agora, hein? Só que na hora do programa eu fiz a conta em euros e valores nossos, e um dos primeiros que fez a delação premiada, que era um alto funcionário da Petrobras, foi o que esse cidadão devolveu para os cofres públicos, o que vai custar um hospital de alta complexidade em Lisboa. Aí os números, é aí onde eu não consigo entender, não encaixa o que realmente aconteceu, né, nesse país. Não é à toa que agora nós não temos algodão, nós não temos uma infinidade de materiais básicos nas UBSs. Aqui em São Paulo, imagina lá no sertão, que já não tinha, né? Não tinha saneamento básico, todos os parques pararam com um quarto deles, né? Nem chegaram pela metade. Todas as coisas que estavam atreladas aí às Copas do Mundo, até as Olimpíadas, as obras também pararam, obras de estrutura rodoviária e de outras coisas mais, aeroportos, né? Ficou tudo pelo meio do caminho, mas foi pago, né? As coisas foram, o dinheiro foi saindo. Aí quando a gente fala assim do sofrimento político, nós estamos num sofrimento político. Uhum. Nós estamos, não estamos? Sim. Se toca a dignidade, se fere a potencialidade de sermos minimamente felizes, estamos numa crise. Estamos. Aí quando a gente pensa que essa população, se precisar de escola, de serviço médico, hospitalar, psicológico, psiquiátrico, também terá impedimento porque não tem recurso, do que a gente está falando. Tá. E Considerando... aí cai sempre naquela situação. A culpa é de quem? Né? O ser humano gosta muito de buscar explicar um comportamento transferindo, projetando no outro uma culpa. Então, quando a gente fala, né, da saúde, como ela vem vindo, a situação é muito grave. Hoje, o médico, o enfermeiro, ele encontra dificuldades muito básicas na hora de trabalhar. E aí a população se revolta contra o médico, o enfermeiro, o técnico. Mas, na verdade, o médico trabalha com medo, ele trabalha muitas vezes ameaçado, sob pressão. O próprio enfermeiro se sente o quê? Na obrigação de fazer uma determinada conduta, porém ele não tem respaldo. Ele tem o quê? Medo. A insegurança vem muito forte. E assim, é o tempo todo. Então, pegando esse histórico que nós temos da nossa política, é uma situação que promove o medo. Promove o quê? A falta do direito a um bom atendimento. Mas falta também o quê? O direito para que um médico trabalhe bem, para que um enfermeiro trabalhe com segurança e a equipe multiprofissional tenha o quê? O comprometimento, né? Essa hora, você vê que todo mundo, ninguém quer saber, ninguém quer participar. Não, eu não posso tomar uma decisão porque está faltando o mínimo, por exemplo. Da outra vez faltou... a gente fala blood stop, para você segurar, por exemplo, você faz uma punção dentro de uma, como é que fala, específica na coluna, você tem que colocar um blood stop para não poder vazar. Você não tem.
Você não tem a É o ferramenta. mínimo, né, que precisa mínimo. para o procedimento, né? E aí acaba faltando, e você fala assim, dentro da área da saúde mental, você passa por terrorismo mesmo, porque falta tudo dentro da nossa área. Então falta o psiquiatra, que falta o enfermeiro, mas falta também o comprometimento dos profissionais dentro da nossa área. E nessa hora fica um jogo. E dentro desse jogo que a gente percebe claramente a falta da ética, a falta do senso crítico e moral que cada um tem. E fica cada E vez qual pior. deveria ser, Ana? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente já teve várias matérias até que estão sendo veiculadas, né, com esses pontos, né, de médicos que chegavam, deixavam o carro estacionado no estacionamento, eles entram, ficam 15 minutos e vão embora. Né? A gente vê tudo. É lamentável. Lamentável. Então, você vê que também é uma contaminação que vai em todos os sentidos, né? Tanto para quem quer receber o resultado do serviço, porque afinal de contas nós pagamos o maior imposto do planeta. Então você vê que situação que a gente se encontra, né? E você também tem um profissional que se preza, ou acho que ele também é escolhido a dedo, porque não é qualquer pessoa que se submete a ganhar um ponto para ficar 5 minutos num lugar, e ele tem uma conduta, ele não vai submeter a fazer uma coisa dessa. Eu acho que também eles escolhem quem eles sabem que podem oferecer um tipo de trabalho desse, porque não é qualquer pessoa que submete. O homem, o indivíduo, ele não é tão podre desse jeito. Eu acho que são poucos os que são, mas são, e eles arrebentam a cadeia, porque ele estava lá para atender, e ele chega lá, fica 15 minutos e vai embora. Então, vou aproveitar o Samuel, né? Assim, o trabalho está lá. A necessidade do trabalho, que dá a dignidade deste ser humano ter as suas condições, está lá. O médico tem a oportunidade de trabalho. Então, assim, é lhe dado a liberdade para atuar. A consciência do dever cumprido é onde o profissional se perde. Porque, assim, ele chegou, ele estaciona, ele fica 15 minutos para um atendimento. Quer dizer, para um atendimento, não. Ele fica 15 minutos dentro do complexo que ele trabalha. Não, às vezes o ponto é de 6 horas, né? E ele ficou e ele 15. vai embora. Então, assim, ele tem esse direito, né? Então, assim, o meu direito, o direito dele e o direito desta população, que é tão necessitada. Então, assim, como é que essa pessoa, né, que tem tanto recurso, ele se nega nesse momento a oferecer para o outro o quê? Exato. Que Direito, compromisso foi né, esse, né, para profissional? receber o tratamento com qualidade. Então, assim, o compromisso dele é com quem? Está onde, né? E no final do mês, este médico, essa equipe, ela responde, porque você trabalha, mas você tem que apresentar dados, você tem que apresentar estatísticas, e se você tem que fazer uma notificação, esse médico deixa de fazer a notificação, quem é que vai fazer? Então, assim, ele tem o direito para isso, né? Essa é uma questão que fica. É legal o que ele faz? Não. Então, assim, quem é que sofre mais? É aquela pessoa que está com dor, é aquele paciente que chega necessitado do atendimento e que ele não tem. E a equipe toda sofre, porque o enfermeiro não tem condições de responder como médico. E nem o paciente quer isso, o paciente quer um médico. E nem pode fazer também uma reclamação, porque sabe que todo esse sistema está corrompido, e se você falar alguma coisa, você também perde o seu trabalho, e a coisa vai se estendendo. E vai crescendo, maneira. porque toda a equipe se volta, e aí você não tem, como é que fala? Respaldo para dar continuidade no trabalho. E aí fica uma crise dentro do trabalho. Do sistema, né? E aí fica aquela situação, mas eu vou fazer o que agora? Meu chefe não está, ou então eu posso fazer algumas medidas, mas eu não posso tomar algumas decisões. Não me cabe isso. E é o que acontece muito no Rio de Janeiro. O profissional o tempo inteiro nesse embate, nessa situação de risco. Então, é risco à integridade física e emocional.
ele adoece. É por conta desses Ele outros adoece. que foram totalmente irresponsáveis, né? Que fazem parte ainda, alguns ainda estão trabalhando, porque não foram pegos, mas que estiveram nesse governo sem precedente na história, né, do país, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, uma coisa absurda. Absurdo. Como faz diferença a gente ter escola de qualidade, né? Agora que a gente está vendo que quer dizer realmente um país que se volta para as questões da educação, né? Sim. Na sua fala, teve uma palavra que apareceu, que você disse assim, são. Você fala assim, parece que, eu não vou afirmar nada, vou só colocar a provocação. Parece que há alguns médicos que são coerentes, éticos, e, no entanto, esses não são colocados nos jogos. Isso. E parece que há outros que são, aí é o momento que você trouxe, são, vamos dizer assim, mau caráter. E aí eles são convidados ao jogo. Posso convidar um filósofo que vai nos dar uma reflexão para mostrar para a sociedade o quanto o nível de responsabilidade tem que ser muito mais esclarecido a todos do que aparentemente se apresenta. O que o Jean-Paul Sartre vai dizer? Existe um jargão que ele diz assim, para a existência humana, a existência precede a essência. Ou seja, Sartre vai afirmar que o ser humano é o único ser que primeiramente existe e apenas depois se estabelecerá uma essência. Para todas as outras coisas, menos o homem, a essência vem antes da própria existência. Ou seja, a essência é o que já está determinado. Todas as coisas já estão determinadas. A fruta, a árvore, a mesa, eu tenho a ideia delas, depois elas existem. O homem não. Segundo Sartre, ele vai dizer, primeiramente o homem existe. Quer dizer, ele não tem essência. Depois ele vai se, vamos dizer assim, essencializar. Nesse sentido, aumenta drasticamente ou brutalmente o nível de responsabilidade. Por quê? Porque ele será 100% livre para se determinar. Então, quando um médico, eu digo assim, parece que esses são assim, eles não são assim enquanto natureza, mau caráter. Eles escolheram assim. É uma escolha que eles deliberaram. Então, o que eu quero dizer? É evidente que a liberdade na existência humana, assim como o convite à responsabilidade, é 100% puro a ele. E nesse sentido, descaracteriza uma natureza humana. Ah, não, ele já nasceu para fazer isso. Mentira! Mentira. Vou usar a palavra, um jargão bem feio. Ele é pilantra quando ele faz isso. E quando ele diz assim, ah, não, eu estava inclinado a fazer isso. Aí o Sartre vai dizer, você agiu de má fé. Você anula a liberdade para dizer que você não daria conta mesmo. Mentira! Você está em ato de má fé. Você é um irresponsável. Você agiu antieticamente. Exato. Então, aí, por que eu estou trazendo isso? Ok, lindo, talvez se encaixe ou não. Mas se a gente considerar, e existe um valor essa moeda, você vai perceber que uma vez que a sociedade vai entendendo isso, vai tornando-a intolerante. Esse é o convite. Quando você traz a sua provocação, você percebe que você sempre joga para frente. O que vai acontecer? Meu Deus do céu, que barbárie, que coisa desagradável, como eles são deselegantes. Ok. Aí o meu convite, no mesmo cenário, é dar um passo para trás. Aí quando a gente traz o Sartre, fala assim, olha Adriana, não existe natureza, viu? Ele não é assim. Ele deliberou desta forma e de forma irresponsável. E a sociedade vai entendendo, então, que o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo, porque quando você tem uma criança de 3 anos, que você já entra num parquinho, ou você vai no cinema, ou qualquer outra situação, e que os próprios pais já começam, olha aqui, você pode pegar isso aqui, mas não precisa mostrar para ninguém não, tá? Pega, põe aqui, tá? Olha, você pega esse brinquedo, olha, quebrou, não, deixa aí, não fala para ninguém. Deixar quebrado mesmo. Então, olha só. Vai criando uma cultura covarde. Covarde, onde você também está demonstrando o comportamento, porque os pais... É um reforço eles, positivo do exatamente. comportamento errado. Errado, exatamente. Que vai influenciar Aliás, uma ética. ele não vai nem reforçar, ele está ensinando.
Ele já está ensinando. E para as crianças, as únicas pessoas que elas sabem que o que ele está falando é verdade, é o que o pai está falando e a mãe. Isso. É bem isso. É a referência É a que ele tem. referência. E chega ao ponto de pensarmos que é natural. É. Olha a provocação de hoje. E a natureza Não da é criança natural. de 3 aninhos, né, que se joga no metrô, em todo lugar. Nossa, ela é assim. Como assim? Ela não nasceu assim, coisa nenhuma. Eu vou fazer o seguinte. Ô, Cléo, por gentileza, a gente pode pôr uma música para dar uma quebradinha aqui, que o negócio aqui tá muito pesado. Vamos lá. Voltando aqui para os nossos estúdios. 15 horas e 31 minutos, você está aqui conosco no Via Paulista, muito obrigada a todos que acompanham a nossa programação, e eu estou aqui com o filósofo Samuel Sabino, e também com a Ana Maria Mendes, que é psicóloga e enfermeira, e falávamos há pouco a respeito desse conhecimento, né, que quem aproveita a oportunidade nessa vida de aprender cada vez mais e se tornar uma pessoa melhor, já está de bom tamanho, né? Eu diria, né, Ana? Quantos filhos você tem, Ana? Eu tenho 3. Qual a idade deles? Eu tenho um de 26, um de quase 24 e uma de 19. Olha que coisa linda. Maravilhosa essa mulher. Pra vocês terem uma ideia, um dos olhos da Ana é castanho amendoado. E o outro é um verde quase chegando no azul, maravilhoso. Esses indivíduos, né, com os olhos cada um de uma cor é raridade, né? Você é uma deusa. Em qualquer outro momento do nascimento dela no planeta, Samuel, não seria uma deusa? Seria. Pelo fato dos olhos dela serem diferentes do natural, né? Não tem uma coisa que a gente já aprendeu que não tem natural, né? O que existe são as pessoas, né? O normal é ser assim, né? O natural é melhor dessa forma. Isso é perigoso, né? É. Isso é perigoso. O que existe na sociedade é um termo chamado normatividade. Uhum. Então, o que é normatividade hoje, aqui nesse quadrilátero, não necessariamente será também uma normatividade em outro quadrilátero, em outra região, de repente até em outro tempo. E aí, quando você traz essa reflexão, você permite a quebra de alguns preconceitos. E aí você abaixa a poeira e fala, peraí, então tá bom, fala que eu vou te ouvir. Quando você entende que não há uma naturalidade, eu não estou muito para te ouvir, porque o natural sou eu. E aí estabelece a relação preconceito. E aí Emmanuel Levinas vai dizer exatamente que toda a relação já é de preconceito. E aí ele tem uma reflexão chamada, que ele parte da relação face a face. Ele diz, eu diante dela, na relação face a face, se eu me colocar apenas numa relação de totalidade, eu reconheço que são 2 olhos, com 2 cores diferentes, não é o normal, logo eu a totalizo e estabeleço uma relação de tensão. Mas se eu me convidar a ir além da totalidade, o seu infinito, é um termo que ele usa, inclusive ele tem um livro chamado Totalidade e Infinito, que é o livro que valeu a livre docência dele. Ele diz, se você se convidar a ir além da totalidade e querer atingir o infinito, aquele que eu nunca capto, mas eu sempre desejo, eu vou parar um pouco e apesar de ter 2 cores, eu vou querer ouvir ela e ela ainda vai dizer coisas que eu jamais teria acesso. E numa dessas eu posso descobrir que ela, de repente, hoje não está num dia muito feliz, ela está triste. Aí eu ouço e acolho. E aí começa a ter uma relação de acolhimento. E aí não há o normal. Então eu reconheço que além das cores diferentes, ela também é um outro de mim mesmo. E aí a ética começa. E a ética começa. E você sabe que eu demorei pelo menos, acho que uns 10 minutos para me estabilizar. Da beleza, né? De você encontrar, assim, no cotidiano. É muito difícil se encontrar, talvez você vai encontrar durante a sua vida umas 2 pessoas, né? Que estão com um olho de cada cor. E o interessante é que a Ana é tão linda que você fica assim, não, eu acho que eu gosto mais do lado dela, do olho castanho. Aqui que eu brinquei agora há pouco, Pois é. depende da sua fantasia. Hoje eu quero mais pelo castanho, então eu fico no castanho. Hoje eu vou mais pelo verde. Pois mais pelo verde. E sabe o que eu perguntei pra ela? Qual era a sombra que ela fazia a maquiagem dela, né? Como ela ia harmonizar isso? Eu não uso sombra. E sabe por quê? Não precisa, gente.
Nem Não dá precisa usar sombra, de tão linda que ela é. Ah, essa minha voz, ela está justamente como nós estamos com o nosso clima aqui na Paulista, viu, gente? Porque aqui já choveu, depois parou, garoou um pouquinho. Agora praticamente subiu, acho que uns 3 graus ou 4 a temperatura, porque tá bem quente, muito abafado aqui agora. Então, não tem quem aguente, porque principalmente quem fica no estúdio, assim como eu fico diariamente. Mas, ô Ana, por gentileza, quando você diz do aparelhamento, né, das UBSs e mesmo do sistema de saúde, quando se fala de saúde mental, nós sabemos que grande parte dos indivíduos também que estão na Cracolândia hoje são indivíduos que já estão completamente também desequilibrados, no sentido que a droga também leva a desequilíbrios psiquiátricos. E outro dia eu estava pensando que se a gente pega o metrô, aí eu não sei se isso cabe aqui, mas se a gente pega o metrô e se alguém no metrô te causa um transtorno e você vira o pé ou qualquer coisa do gênero, você como usuário, se você não for atendido, porque você está num lugar público, e a praça também é um lugar público, o Estado pode ser representado com uma ação, né? Eu posso me representar contra o Estado e entrar com um processo. Por negligência e falta de atendimento. Não é? Sim. Então, quando esses indivíduos também estão nas ruas, e o poder público, de alguma forma, ações que é no ensaio e erro que isso vai acontecer, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Da última vez, agora, parece que puseram fogo em alguns lugares e tudo mais. É muito difícil também saber como é que você tem que lidar com uma população que está nesse nível de desconcentração, né? Porque eles não estão concentrados em absolutamente nada. Ao passo que se você tivesse numa calçada e tivesse acontecido alguma coisa com você, você poderia acionar o Estado se o Estado não faz alguma coisa. Agora, esse povo pode ficar na rua naquele sofrimento? Como assim? Não, eles não podem ficar na rua nem em sofrimento de forma alguma. Nós estamos falando de crianças e de adolescentes. Nós estamos falando de uma população que começa na infância, na adolescência, e nós vamos pegando um público mais adulto, um adulto jovem. Essa desestruturação dessas pessoas é de tal monta gritante e desesperador que nós partimos sempre da seguinte situação. Quem é essa pessoa? Como atender essa pessoa que pede, grita por socorro e não sabe, e de forma agressiva nos aceita e nos rejeita? Porque é sempre uma situação crua, né? Ou aceita ou rejeita. Então, é muito mais fácil para o ser humano rejeitar, brigar e ser agressivo do que ele ser passivo de um atendimento. Então, assim, o profissional, quando está nesse momento do atendimento, ele tem que ter uma flexibilidade para poder compreender que é um menor tutelado do Estado, né, necessitário de atendimento e, ao mesmo tempo, carente, profundamente carente do quê? Das coisas mais básicas que nós, infelizmente, deixamos de ter, que é uma boa escola, uma boa assistência médica, né? Assim, então, esse ser humano que está na nossa frente, ele é fruto do quê? De uma desestruturação da nossa sociedade, né? E à medida que você vai adentrando de cada caso, partindo de que cada caso é um caso, você vai tentando trazê-lo de forma mais convincente e rápida, porque você tem que ser rápida na ação. Porque você precisa tirá-lo daquele meio em que ele está inserido, ele não tem o direito de querer, aí entra uma questão extremamente forte. Ele tem o direito de estar naquela situação por opção, mas ele é um menor, ele não tem isso. Então, ele está nesta condição. E aí cabe aos preceptores, aos cuidadores, tirá-lo dessa situação. Então, quando a gente está falando de preceptor e cuidador, é justamente aquele responsável pela saúde física e mental daquele ser humano. Então, quando nós estamos vendo a Cracolândia, nós estamos vendo
muitas faces de uma mesma situação, que engloba desde da falta da responsabilidade, infelizmente eu sou obrigada a falar assim, dos nossos governantes, até o do profissional que cuida dele, do paciente, dizendo que não faz porque falta recurso, não vai fazer porque tem medo das ações. Não tem que ter medo. Você tem que agir de maneira prudente e eficiente com o seu paciente, né? Eu acho que é isso que vocês estão falando. É essa questão, né? Porque nós temos sempre aquela outra vertente dos indivíduos, alguns até que dizem, eles têm o direito de fazer o que quiserem com a vida deles, ou de estarem nas ruas. Eu não sei onde está escrito isso, né? Porque se você tiver na sua residência, na sua casa, onde seja ela onde for, e você vê uma movimentação estranha na sua rua, você imediatamente se liga para a polícia. Então eu não entendo como é que alguém pode, em sua consciência, dizer, mas ele tem o direito de ficar na rua. Mas qualquer um que tiver pessoas estranhas na rua da sua casa ou na porta da sua casa, você vai chamar a polícia. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, é verdade, desde que ele não coloque em risco o quê? A vida, que é o bem maior. Então, assim, eu tenho o direito de exterminar com a vida? Então, assim, se eu estou assumindo isso, eu estou sendo o quê? Cúmplice de uma ação. Pois é. Eu estou sendo cúmplice de uma ação que é grave. Então, assim, ele tem o direito de viver. E ele não tem o direito de colocar em risco o bem maior, que é a vida. Então, nesse sentido, há uma ação concreta e eficaz de tirá-lo dessa situação. Uhum. É nesta linha que você atua para fazer com que ele e todas as pessoas que estão envolvidas com essa situação retome o quê? A dignidade, né? Porque do ser humano. eu ouço o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo fazendo aquela reflexão de quem está nos ouvindo, que todo mundo tem o seu direito de achar o A ou B, mas que no mesmo momento também que acontece tudo isso, você vê o poder público, quando a gente ouve estatísticas, eu tenho feito isso muito, falei isso já para vocês, que eu fui pesquisar, não tem nenhum case como o que está acontecendo em São Paulo. Por quê? Não tem quase lugar nenhum do mundo que se venda a droga que tem aqui. Então, você vê como é tudo muito específico. Essa qualidade desse produto que tem aqui em São Paulo, que tem aqui esse crack que tem aqui em São Paulo, praticamente é só em locais aqui da América do Sul e como está só em São Paulo, né? Em algumas cidades aí. Então, quer dizer, não tem como ter parâmetro de como é que fizeram em tal lugar, ou como deve ser feito. Porque a gente está falando aqui de vidas, e eu sei de famílias que tentam tirar os filhos de lá, e o próprio domínio dos traficantes não permitem as famílias entrar lá dentro. Então, o poder público que tem que tomar uma atitude, porque do mesmo jeito que tem a turma do deixa eles, né, olha, não, mas e as famílias que querem tirar aquelas pessoas de lá de dentro e não conseguem? Então, a ética também nessas questões, né, desses profissionais, como é difícil também se elaborar um plano para desarticular tudo que está acontecendo ali. Vamos trazer uma reflexão base e vou dar um passo para trás para a gente tentar elucidar um pouco como pensar eticamente essa questão. Respondam bem breve, só para justificar o exercício. Se eu perguntar para você, qual princípio que vale mais? Quando eu digo qual princípio que vale mais, qual princípio que aplicado à minha conduta tem mais valor? Lembrando, a minha pergunta serão dois princípios, você só pode escolher um. É um exercício mesmo rígido, tá? Qual princípio que vale mais? O do trabalho ou do descanso? Qual que você acha que tem mais valor, que tem mais peso na melhor conduta? Eu acho que o trabalho leva você a ter descanso. Trabalho. Então, vamos fazer bem rígido para tirar o exercício. Fechar, né, a questão. Para mim, eu acho. É o trabalho. Então, se você falar assim, o princípio de trabalho, o trabalhador, ele é soberano sobre o descanso, então vamos aplicar só o princípio de trabalho.
Ah, Samuel, a vida não é assim. Não, não. Esse exercício é para elucidar, tá? Essa radicalidade. Então, se eu colocar só o princípio de trabalho em uma vida humana, por exemplo, ele vai chegar a um ponto que ele vai adoecer. Então, quer dizer, então esse princípio não é bom em si mesmo. Tá. Porque, uma vez aplicado de forma radical, ele mesmo se torna nocivo. Então o que me sobra é o princípio do descanso. Então vamos aplicar. Se eu só descansar, também me fará mal. Porque não conseguirei conquistar os recursos que manterá a minha vida. Então, nenhum dos dois são bons. Nenhum dos dois não são bons e nem ruins em si mesmos. Eles são. O que precisa entender é que você precisa convidar esses princípios e aplicá-los à sua conduta, à sua vida, com justa medida, de forma virtuosa. Tudo bem? Tudo bem. Então, mas ele tem o direito. Não, pera um pouquinho. Não é que ele tem o direito da liberdade de fazer o que quiser. Precisa ver como que ele está aplicando esse princípio. E como que ele preserva a sua dignidade e a dignidade do outro. Ou como que preserva a sua dignidade e fere a dignidade do outro. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complexa. Posso ir um degrau um pouco mais baixo para dar um embasamento central? Na minha dissertação do mestrado, agora eu vou trazer a bioética na prática. No caso, a bioética referencialista de Saad, que foi o nosso orientador. O que eu percebi na minha reflexão, e fica uma provocação. Nós não podemos Você ter... é muito provocador, viu? Mas a ideia é essa, né? Nós não podemos ter princípios abstratos para conduzir a vida, no sentido de protagonistas. Os princípios abstratos, como beneficência, não maleficência, liberdade, justiça, eles não podem ser protagonistas de minha própria existência. Eles têm que ser coadjuvantes. Aí você fala assim, mas então quem ficará como protagonista? A vida. Ou melhor dizendo, como vai dizer a nossa colega, a Daniela Modena, não é vida, é viver. E quando eu entendo viver como uma existência temporal e finita, e que está no mundo se projetando o tempo todo e oscilando entre o estado positivo e negativo do próprio ser, aí eu começo a pensar que a ética faz sentido. Por exemplo, se o viver, que é subsidiado por conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser, se a conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser, que são princípios subsidiários do viver, que é o verdadeiro protagonista, se eles sempre se mantivessem sempre em positividade, não faria sentido o discurso da justiça e tampouco da ética. Mas como ocorre que de vez em quando esse ser se negativa, eu posso pegar a conservação e levar a zero, o rapaz usando crack, ele pode morrer e a família vai padecer. Esse corpo que usa droga, muitas vezes, na ausência da droga, se encontra em mal-estar, ao ponto de levá-lo a roubar, ferir a liberdade do outro, para que ele retome o seu bem-estar. Como ele pode ficar infeliz, porque ele gostaria de estar em outro lugar com a sua família, mas o vício não permite. E o direito de ser um homem de bem, mas o vício não permite, porque ele está enraizado naquele mal. Aí, nesse momento, na negatividade do próprio ser, eu convido o discurso da ética. E aí eu vejo qual princípio, naquele momento, será soberano para positivar o viver mais uma vez. E aí, a palavra dignidade é uma palavra intangível, de um alto nível de sofisticação, de abstração. Mas eu consigo te dizer, assumindo todos os riscos, que essa palavra é muito fácil ser definida conceitualmente. Dignidade, intangivelmente, nada mais é do que a concretização, a realização desse viver que se projeta ao mundo positivamente. Então, se o meu viver que está aqui agora, às quase 4 horas da tarde, onde a gente vai finalizar, se eu não estou colocando em risco a minha conservação, se eu estou bem de corpo, não tenho dor, se estou feliz porque vocês estão aceitando minimamente o que eu falo, e o direito de ser filósofo e trazer a minha reflexão se positiva, eu digo para você que a minha vida, nesse momento, teve dignidade. Então, para fechar na Cracolândia, quando eu vou até a Cracolândia, eu tenho que ir com esse pressuposto, que são viveres que estão em estado de negatividade. E aí eu vou convidar princípios adequados, como, por exemplo, eles estão em estado de vulnerabilidade. Então, quais são as ferramentas que eu aplico para neutralizar essa vulnerabilidade e positivar o seu próprio ser, para que ele se mantenha em estado de ser sendo.
conservado, feliz, bem-estar, direito de ser, uma palavra, dignidade. Quando você tem esses pressupostos, você começa a ter um mínimo suficiente para pensar a ética. Porque, como eu disse a primeira vez no outro dia, a ética é um conceito de alto nível de abstração e sofisticação. Se você não me perguntar, eu no senso comum, o que é ética, eu sei, por intuição. Por intuição. Mas se me perguntar, como vai dizer Santo Agostinho, ele intuiu a questão do tempo, aí a coisa fica complicada. E aí precisa vir especialistas e elucidar essa questão. Porque o discurso da ética não é óbvio e não é claro. Não é óbvio, não é claro. E, além de tudo, quando você vai falando a respeito desses indivíduos, né, nem sempre o aparelhamento do Estado tem profissionais que estão envolvidos nessas ações, entendendo esse sofrimento, entendendo que você tem que ir com todo o teu carinho também depositado naquele momento, porque você vai encontrar resistência, como Adriana, a aí Ana você falou tudo. É isso mesmo. Aí... Como é que você vai lidar com uma situação dessa, que esses indivíduos que também estão chegando, eles estão tão assustados e também estão tão desconectados com a situação e que dá aquela confusão. Você fala os agentes? Sim. E aí eu vou fazer uma outra provocação. Ixi, Maria. Eu duvido, eu estou provocando para a gente pensar isso, tá? Eu duvido, eu faço uma Que é tudo aposta. novo, né, Ana? É nova a situação, é novo o que está acontecendo ali, não se sabe, é o inesperado, qual vai ser a atitude. Olha que movimento crítico, né? Isso que é um momento crítico, né? Eu faria uma aposta para saber até que ponto, até que nível de elucidação do discurso ético esses agentes que assumiram essa responsabilidade estão esclarecidos. Esse que é o grande problema. E aí você cai numa burocracia Muito legal. difícil. Não estão preparados, não conseguiram estão. essa Nem a preparação. polícia, nem ninguém, nem o poder público, nem ninguém, nem o Ministério Público também, que muitas vezes acompanha as ações, também não estão preparados para entender de que forma, como é a doença, e muitos outros estão, hein? E tem muita gente preparada. Não estou aqui querendo dizer, porque é o empoderado. Você não sabe o que vai acontecer naquele momento, né? Você não sabe. Por isso que quando eu comecei a falar, a gente fala muito da culpa, Adriana, né, Samuel? É muito mais fácil você se... Eu acho que responsabilidade, não é nem culpa, tirar, né? né? Você tira da sua frente Isso uma não questão... me diz respeito, né? Isso não me diz respeito. Espera só um minutinho, a gente vai para uma música, nós voltamos já já. E é isso. Estamos apresentando Dia Paulista. — 15h55, vocês aqui nos estúdios conosco. É uma reflexão muito pertinente. Nós iniciamos com todas as ações que nós, no último dia, né, tivemos em relação ao comportamento dos nossos políticos e passamos aí para situações muito mais pertinentes agora, no sentido do nosso cotidiano, daquilo que nos fere, que é a dignidade humana. Fomos para as questões da saúde e como o nosso povo, de uma certa forma, assim, com esse desencantamento, né, com o poder público, nos afeta na saúde, né? Porque você vai abaixando a guarda, você vai ficando triste. Não tem coisa pior do que tristeza, Ana, para que você fica com uma alimentação que não é adequada, você não dorme bem, então todos os teus sentidos ficam realmente diferentes do cotidiano. Quando você está feliz, a felicidade, ela abre todas as possibilidades, né, para o ser humano. É o grande propósito. É o grande propósito. Então, esse momento é muito delicado também por conta disso, né, Samuel? Você disse que gostaria de dar um fechamento a respeito de tudo que a gente praticamente falou. Depois eu volto com a Ana. Eu sempre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de bater um papo sobre esse assunto ética, eu sempre gosto de trazer uma perspectiva que não há uma ética, mas sim éticas. E aí eu sempre digo, e sempre vou repetir esse discurso, até o dia que eu achar que eu estou muito enganado aqui, mas por enquanto eu estou firme nesse pensamento. A ética é uma ciência da conduta, no sentido que eu consigo analisar, avaliar os valores de certas condutas, de certos princípios que foram aplicados a certas condutas. Eu divido essas éticas em três. A menos nobre,
que é aquela que pensa no menor grupo de pessoas ou em si mesmo. A segunda ética, a nobre, aquela que pensa no maior número de pessoas, a felicidade do maior número de pessoas. E a terceira, que é a mais nobre, que pensa em todos, que é propriamente a kantiana, que tem como pressuposto que todos têm dignidade. Quando você trouxe aquele exemplo de Portugal, onde existia ali pessoas pensando o valor que seria atribuído à construção de um hospital e discutindo se aquele valor estaria sendo bem aplicado. Você percebe que, se for de fato isto, a ética que está predominando na reflexão deles transita entre a segunda e a terceira. Porque a preocupação é, usaremos bem o recurso? Porque se não usar bem o recurso, ele vai faltar para uma parte da população, ou não vai atingir todos. Quando você pega um único homem, por exemplo, da Petrobras, um único homem que devolve 170 milhões, você percebe que a ética que ele aplicou é a menos nobre. E se desse certo, como deu certo para um monte de que aconteceu, né, nessa questão da Lava Jato, onde eles conseguiram atingir o resultado, o fim último, que é ficar com o recurso, você percebe que eles estão aplicando a primeira ética. A ética menos nobre, que pensa no menor grupo de pessoas ou que pensa em si mesmo. Então, se nós ficarmos lúcidos em relação a essa questão, toda vez que uma pessoa aplicar a primeira ética, ela não pode ser mais responsável por nós ou por uma população. Então, é isso que a sociedade tem que entender. Portugal está pensando a segunda e a terceira, e o nosso Brasil ainda está pensando fortemente a primeira ética. E normalmente ela fere a dignidade do maior número de pessoas, ou todos, quando não é o caso. Para não falar outra coisa, né? Para não falar outra coisa. Eu quero agradecer ao Samuel, que esteve aqui conosco, Samuel Sabino, filósofo. Ana, por gentileza, as tuas considerações, que não serão finais, porque você volta com outras pautas. Eu aproveito a fala do Samuel, né? E digo também assim, a felicidade é um estado que todo ser humano deseja, mas cada um tem que fazer. Não adianta pedir para que outras pessoas façam. Então, assim, nós temos que abrir isso e buscar, né, dentro de uma ética, dentro de uma postura, dentro das nossas existências, da nossa vida, a forma para atingi-la. E isto, muitas vezes, demanda coragem, demanda você, muitas das vezes, abrir mão daquilo que você considera correto para que você pense num bem maior. Então, você passa a ver o outro na perspectiva do outro, trazendo esta pessoa para próximo e fazendo com ela, e não por ela, mas fazendo com ela ações que promova não só a dignidade, mas principalmente o respeito à vida. Então, assim, se eu falo de dignidade, automaticamente eu vou falar do respeito à vida. E as ações, tanto dos médicos, quanto dos enfermeiros, quanto de toda a equipe, tanto da filosofia, que nós estamos aprendendo muito, né? É sempre nesse sentido, de fazer com que o outro reflita o que é que eu preciso fazer, de fato, para a consciência do que se deve ser feito seja realmente realizado. E passe do plano das ideias para o plano concreto. Perfeito. Eu penso assim. E acho que a filosofia vem me ajudando muito a crescer nesse sentido, né? Sem dúvida. E quando você tem um grupo onde todo mundo e todos os agentes estão com essa mesma possibilidade de compreensão, é onde a gente disse que as ações, principalmente as governamentais, as individuais, as empresas, terão realmente um outro resultado, que é a eficiência, né? É o que a gente busca, né? E o bem-estar, né, de todo mundo, porque é para isso que a gente está aqui. Eu quero agradecer a todos aí que estiveram agora com a gente nessa mesa, porque já a gente já troca. Eu estou tão feliz, né, porque a gente sabe que são jovens como o Samuel e agora a Ana Paula, que já está aqui, a Marina Ruse, que também está aqui, que são advogadas, o Eduardo Mafalda, que também já está aqui, são jovens que estão agora encaminhando os propósitos dessa nação brasileira, né? Está na mão de vocês, né? Puxa vida, não queremos deixá-los com um abacaxi na mão, mas que é árduo o trabalho, é mesmo. Vamos aí agora para uma música novamente, para que a gente troque os nossos convidados. Muito obrigado, querida. Obrigada. Muito obrigado, viu, Samuel? Obrigada.